Oi, gente! Hoje eu quero conversar um assunto aqui que eu acho que muita gente vive, mas pouca gente fala sobre. Que é quando você tá naquela fase de vida, no meio termo. Você não tá nem bem, não tá nem mal, mas então não tá sendo você mesma. Parece que você perdeu o brilho, parece que você não tem mais ânimo, disposição. E aí não sabe se é falta de vitamina, se é falta de remédio, se é falta de vergonha na cara, ou se é falta ali da sua mente também, ou se é depois de ter passado ali por um período difícil, uma faculdade, e aí você tá sem rumo na vida, não sabe que rumo seguir, você pensa em fazer tal coisa, você pensa em estudar, por exemplo, mas só que aí você não sabe se é isso realmente que você quer, sabe? Passar, por exemplo, vários anos de novo, depois de uma faculdade, estudando para um concurso que você não sabe se vai ser chamado, se vai conseguir. Gente, é realmente muito difícil. E aí você também não sabe se quer trabalhar na área, porque realmente é muito difícil. A gente, às vezes, faz uma faculdade e não se identifica, sabe? Não se vê trabalhando na área. Por exemplo, eu não me vejo trabalhando na área para outras pessoas. Pode ser para mim mesma, mas para outras pessoas não consigo me ver trabalhando na área que eu me formei. Não sei realmente também o que eu vou fazer. Eu me formei nesse ano, mas foi começo. Agora tá no fim e eu ainda não sei. E aí a gente fica nesse caos, sabe? E eu acho que não é só você. E a gente acha que é só a gente, mas parar pra perceber, muita gente tá nessa fase e tá surtando internamente e não sabe como expressar. E aí a gente fica sem ânimo pra viver. A gente fica apreensiva, a gente fica com medo, a gente fica com ansiedade, a gente quer fazer as coisas acontecer, a gente quer conquistar nossa independência, a gente quer, por exemplo, eu quero conquistar minha independência logo, eu quero casar logo, eu quero, enfim, mas aí você fica, tipo, meio perdido com tudo, assim, na vida, e aí, na verdade, tudo é hipótese, tudo pode dar certo, muito certo. Ainda mais se a gente estiver alinhado com nossos pensamentos, porque o intuito desse canal é esse. E quanto mais eu estudo, eu vejo que tudo a gente tem que colocar em intenção, a nossa vibração tem que estar muito boa pra gente conseguir coisas que a gente quer e conseguir que a nossa vida melhore, mas é muito difícil a gente estar nessa vibração boa enquanto a gente tá no caos, sabe? Como que a gente vai estar numa vibração boa em meio a tanta coisa? Então, a gente tem que tentar estar numa vibração boa mesmo assim. Por quê? Porque o medo, a ansiedade, a preocupação são os principais sentimentos que vão nos afundar e vão deixar a nossa vida pior que já tá, entendeu? Então, assim, a gente não vai conseguir vibrar no mais alto ali se a gente tá sentindo medo e tá preocupado. E a gente não vai conseguir, sabe? A gente pode até tentar pensar positivo, mas a gente não tá sentindo isso, a gente não vai manifestar o que a gente realmente quer. Mas aí a gente fica vendo vídeo, autoajuda, vendo vídeo, essas coisas, só que, gente, é uma fase e vai passar, porque todas as fases passam. Só que, assim, não fique tão paranoico, tão triste, assim, achando que é o fim do mundo. Tudo tem uma saída e às vezes a gente precisa estar um pouco no fim do poço, sabe? A gente precisa tá onde a gente tá um pouco, assim, pra quando a gente estiver no topo, a gente saber que a gente conseguiu vencer tudo e que nada é fácil e tudo é com esforço. E, na verdade, na vida, tudo é uma tentativa, né? Se você vai tentar fazer um concurso, você vai tentar. Vai estudar horas, vai se abdicar da sua vida pra, no final, você pode ser chamado, mas também pode dar errado, entendeu? Você pode empreender numa coisa e aí pode dar muito bom, mas também não. Você pode fazer milhões de planos e no final, planos do universo serão outros. E aí a gente fica muito ansiosa, querendo que a gente saiba qual é o nosso plano, qual é o nosso propósito, o que a gente tem que fazer pra não ficar vivendo assim, no automático, porque parece que depois que a gente sai da faculdade, a gente só fica no automático. Ou você vai fazer estágio e fazer tal coisa, ou você vai ir fazer tal coisa. A vida não é uma caixinha, a gente tem que sair
dessa caixinha que a gente tá, achando que a vida é só isso ou isso, e procurar ali qual que se encaixa mais com a gente e fazer acontecer, sabe? Aos poucos, porque às vezes a gente tá numa ansiedade, num estágio ali depressivo, talvez, que a gente precise se arrumar na nossa casa interior para depois arrumar ali o exterior e a nossa vida em si. Porque tudo começa, gente, na nossa mente. A gente tem que trabalhar nossa mente, tem que ser forte emocionalmente. Eu digo por mim, porque quando minha mente não tá boa, eu não tô bem, meu corpo não tá bem, eu não consigo, não quero fazer nada. Eu adoro me exercitar, fazer exercícios e até isso, quando eu tô mal, eu não consigo. Comer também, eu não consigo me comer bem quando me ataca, quando eu tô triste, ansiedade, aí eu emagreço, aí eu fico mais ansiosa ainda porque eu quero engordar e aí eu fico nesse limbo. Então, ó, pra você ver tanto que a nossa mente, ela manda. Então, gente, eu quero deixar aqui pra vocês um conselho, porque eu também tô numa fase que eu tô meio assim, e aí às vezes a gente não acorda muito bem. A gente acorda desanimado, a gente não quer nem levantar da cama, quer ficar só ali, deitado, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém, não tem ânimo pra fazer nada, pra fazer um exercício, pra ler, só quer ficar deitado e dormindo. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, sabe? Tem que, às vezes a gente precisa passar por essa fase, ficar um pouco ali, mas não pra sempre, entendeu? Uma hora ou outra a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e falar, não, eu vou de pouquinho em pouquinho, mesmo não querendo, faça, sabe? Como uma disciplina mesmo, assim, se você tivesse uma prova, você ia estudar. Então, pensa, eu vou levantar e vou ver o sol. Isso aí já vai te ajudar um pouquinho no seu dia. Ou eu vou levantar, tomar um copo d'água, vou me exercitar, fazer um yoga, uma meditação. E aos poucos, sabe? Que de pouquinho em pouquinho a gente vai se melhorando. E aí não ficar tão ansiosa ou preocupada com as coisas, porque acho que a gente tá nessa vida aqui, é um aprendizado e não é pra ficar sofrendo tanto. E a gente sofre muito por conta da nossa mente, nossa cabeça, do que pelas próprias coisas e reais. E se você gostou desse vídeo ou se passa por coisas e se identificou, comenta aqui no vídeo pra eu saber que eu não tô sozinha, que tem gente que passa por isso também, mas que a gente vai vencer. E se você chegou comigo até o final, comenta aqui. Eu vou vencer e o ano de 2026 é nosso. Se inscreve no canal, dá um joinha e que vai me ajudar demais. E obrigada por ficarem comigo até o final.